A paz do Senhor Jesus, gente. Tô vindo aqui para conversar com vocês sobre um assunto que eu queria muito compartilhar. Eu avisei para vocês que eu estaria falando, mas eu ainda não havia trazido. E hoje eu queria compartilhar com vocês algumas informações sobre os cristãos perseguidos e sobre como você pode participar disso uma vez que você tomar conhecimento desse assunto. O site deles tem várias informações sobre isso, é uma grande fonte de pesquisa, é um bom ponto de partida. Você encontra ali uma fonte de informações para você decidir onde ajudar, o que fazer, como apoiar, por quem orar, de que maneira orar, e então você vai tomando seu caminho no meio disso. O importante é encontrar uma fonte de pesquisa. Um dos principais motivos da igreja livre, da igreja em países onde ela tem liberdade para ser igreja, não ajudar e não apoiar a causa da igreja que é perseguida, é justamente falta de informação. É não ter ideia do que está acontecendo, do que eles estão passando e de como é a vida para eles. Ou então considerar que toda a igreja é perseguida da mesma forma. Isso não é verdade. A gente sabe que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós passaremos por perseguição. A palavra do Senhor fala. Jesus, quando enviou os discípulos, avisa que está enviando eles como ovelhas no meio de lobos. Então é para esperar problema, é para esperar dificuldade. Nós fomos avisados disso. Mas a igreja ela não sofre da mesma maneira no mundo inteiro. E como parte de um único corpo, que é o corpo de Cristo, a gente precisa estar observando como a igreja do Senhor está vivendo e está passando pelas situações em toda a terra. Quando você encontra a sua fonte de pesquisa e começa a ir atrás de informações sobre a igreja perseguida, você vai encontrar histórias variadas, de torturas absurdas e de milagres e de libertação sobrenatural e de coisas que você pode assistir no jornal e pensar: nossa, guerra civil. E quando você olha direitinho, você lembra que seus irmãos em Cristo estão ali no meio e que para eles é um pouco diferente do que é para o restante das pessoas. É nossa responsabilidade. A gente tem que prestar atenção nisso. E isso começa buscando informação. Se você acessar o site da Portas Abertas, você vai encontrar tanto informações sobre a lista mundial de perseguição, a lista que avalia todos os anos e atualizada todos os anos com os países, o ranking dos 50 países onde é mais perigoso ser um cristão, e tem explicações sobre tudo, sobre como é em cada país, por que eles chegaram nesse número, de que forma a perseguição está mudando naquele local, porque há variações. Está aumentando, está diminuindo, por quê? O que afetou esse número? O que está acontecendo com o povo que está lá? Além disso, você vai receber uma direção muito importante, que é para a oração. Confiamos no mover de Deus para fazer as coisas. Nós entramos, intervimos, operamos com nossa força física no que é possível, mas principalmente, a nossa principal ajuda tem que ser através da oração. A gente precisa lembrar que antes das organizações missionárias estarem inseridas nesse meio e de terem consciência do que a igreja perseguida estava passando em países que muitas vezes estavam fechados e que não conseguiam receber ajuda nenhuma, antes que eles pudessem entrar ou dessem um jeito de entrar, eles já estavam entrando em oração. Talvez você ali pense: eu não tenho condição nenhuma de apoiar, de forma nenhuma. Miriam, eu não posso mandar R$ 10, eu não tenho condição de ajudar financeiramente, eu não tenho condição de ir para lá. O que eu posso fazer nesse caso? Você vai orar. E isso é o principal que você pode fazer, porque assim você aciona Deus para poder intervir na situação. Depois que você busca esses pontos de oração, encontra as causas específicas para estar orando, porque não é só dizer: Deus, visita o Iêmen. Tem motivos específicos. O povo que é perseguido na Nigéria é diferente do povo que é perseguido em outros países. O que o povo da Somália precisa em oração é diferente do que o povo precisa na Coreia do Norte. E você tem que buscar esses pontos específicos, ter conhecimento dessas coisas, para fazer orações específicas. Senhor, nesse país há mulheres viúvas, os maridos delas foram mortos por amor ao Senhor. Então deixa eu fazer uma oração por esse grupo de mulheres viúvas que acabaram de perder o marido, às vezes ali o pilar da casa, o único sustento, elas vão passar por dificuldades inúmeras. Ore especificamente por isso. Aí você pode olhar um outro país e perceber que ali há crianças, muitas crianças abandonadas, muitas crianças perseguidas. Há uma oração específica por elas também. E há um outro país onde, quando você aceita a sua fé, você é expulso de casa. Há uma oração específica por isso. Então, buscar informação vai te ajudar nessa primeira etapa da ajuda. Quando você pensar na igreja perseguida e no que você pode fazer, você vai pensar em orar. E para orar bem, de maneira eficaz, você vai buscar informações.
Depois disso, que você está inserido, você entende o que você está fazendo, entende o que está acontecendo, não vai ser levado por qualquer pedido de doação ou de ajuda. Quando você sabe o que é, como é, quem está fazendo o quê, você vai atrás de ajudar de alguma maneira financeira também. Nós sabemos que nós precisamos intervir financeiramente, mesmo que seja uma situação política, mesmo que seja uma questão social. Ah, mas é o povo de lá, quem tem que ajudar não é o líder ali humanitário, quem tem que fazer não é quem está lá, não é algum responsável político. A gente ajuda porque é parte do corpo de Cristo. Lembra lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu sobre o povo e aquele povo começou ali a andar como comunidade cristã, foram chamados de crentes e eles começaram a viver a vida cristã que a gente conhece hoje. E a palavra fala que eles tinham tudo em comum e eles repartiam tudo entre si. Então ninguém tinha muito de sobra, ninguém tinha pouco de nada, porque quem tinha muito repartia com quem tinha pouco. Isso é um princípio para a nossa vida como comunidade cristã. Repartir o que você tem. E se você tem condição de fazer isso, é sua responsabilidade buscar uma maneira inteligente, correta e segura de participar. E aqui eu não estou falando sobre Deus está esperando o seu dinheiro. Então acha qualquer link aí e manda dinheiro para algum lugar ou para alguém. Não, de maneira inteligente, pensada, racional. Consulte formas de apoiar financeiramente este povo. E se você tem condições maiores ainda de ir e de estar lá, faça isso. Você sempre vai ver que há um momento muito emocionante, que é o momento em que eles recebem visitas de fora, ou recebem doação, mantimento, material de fora. Quando eles são lembrados de que eles não foram esquecidos, quando eles se recordam que eles fazem parte de uma comunidade maior, que eles não são só os crentes da Ucrânia, eles não são só os crentes no Egito, não, eles são crentes do corpo de Cristo, eles fazem parte de uma comunidade que está espalhada pela terra e que eles não foram esquecidos, isso edifica a fé deles também. É emocionante, você tem que buscar essas informações, você tem que ir atrás dessas histórias. É nesse momento que você olha e percebe, nossa Deus, eles precisam lembrar que a gente aqui ainda lembra deles também. E coloca na sua mente principalmente o fato de que a perseguição não é igual em todo lugar. Você pode ter passado por algum tipo de humilhação no seu trabalho, pode ter passado por algum tipo de zombaria entre os seus amigos, podem ter te excluído de alguma forma na sua casa, mas você pode ter certeza, quando você for atrás de informações sobre o que a igreja perseguida passa, você vai perceber que você nunca passou por nada disso. Se você mora no Brasil, principalmente, a gente tem muito espaço para fazer muita coisa, e de tanto espaço que a gente tem para fazer tanta coisa, a gente começou a fazer coisa errada. A gente levou a mensagem errada, fomos por lugares, caminhos errados, tomamos direções erradas, a gente se perdeu um pouco. Então, quando você vai trazer essas informações, a sua fé também é avivada. Ali na base dela, nos princípios mais profundos, no ponto de eu vou me dedicar a Cristo, eu vou me entregar no máximo que eu puder, em tudo que eu puder, porque tem gente morrendo por causa dele agora. E se eu sou o mesmo crente que ele é, se a gente serve o mesmo Deus, não faz sentido ela tá entregando a vida dela dessa forma e eu tá vivendo a minha dessa. É um outro ponto maravilhoso de quando você começa a pesquisar sobre a igreja perseguida e a se engajar nesse assunto, você é profundamente edificado. Você não está sendo chamado para operar um milagre por eles ou para fazer algo que é só para eles, porque eles precisam de você e você está melhor que eles. Não é isso. Por fazermos parte do mesmo corpo, por sermos uma comunidade espalhada pela terra, quando a gente se engaja nesse tipo de assunto, a gente também cresce de alguma forma. Isso fortalece a nossa fé, isso nos motiva, nos inspira, alinha a nossa visão, que muitas vezes se perde por causa da quantidade de liberdade que a gente tem. Então, isso vai ser tão bom para você quanto será para os outros que você ajudar. Então, se engaje nesse tipo de assunto, busque informações. Tem organizações missionárias de todo tipo, às vezes focada em um lugar específico, em um trabalho missionário específico. Tem coisa para todo mundo fazer, para todo mundo participar, para todo mundo se envolver e para todo mundo convidar outras pessoas a participarem também. A gente sabe muito bem que muitas vezes dentro da igreja cristã, o assunto da igreja perseguida, ele é um tabu, ele gera incômodo, as pessoas não querem ouvir falar disso, porque é um assunto triste, é um assunto doloroso, e a gente não consegue solucionar. E às vezes há muitos lugares e há muitas pessoas que preferem não tratar disso, para não ser incomodado por esse tema. Poxa, você vai para o culto de domingo, você passou uma semana difícil no trabalho, a sua vida não tá fácil, você vai sentar e vai ouvir sobre gente sendo torturada? Você não quer saber disso. O Senhor pensa neles o tempo todo da mesma maneira que pensa em você. Então tá na hora da gente mostrar que a gente também pensa neles, que a gente também lembra que eles estão lá, que a gente sabe do que eles precisam e que a gente está buscando uma forma de ajudar de alguma maneira.